Oi! Então a gente podia fazer assim, sabe? Tipo, cortar já a gente assim, falar, olá! A gente ficasse séria, assim. Eu consigo! You can do it! Vai! Oi! A gente não sabe muito bem como começar, então Vai ser assim. a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre esse livro. Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Um importante poeta brasileiro que nasceu em 1902, em Minas Gerais, em Itabira. E até tem um poema que ele fala um pouco da sua infância, de como era Itabira e de recursos minerais que ela oferecia para o Brasil. O livro ele tem 28 poemas, escritos durante o período de 1935 a 1940. É importante ressaltar que essa não é a primeira edição. É a quinta. O poeta, quando ele escreveu O Sentimento do Mundo, ele estava numa fase de amadurecimento da sua escrita. Então ele voltou o seu olhar mais para a sociedade e para a política da época, para o que estava acontecendo ao redor do mundo. Mas sem deixar também a temática referente a ele mesmo, que é até o que Duda já comentou, que é um poema sobre Itabira, que é Confidência De um Itabirano. Confidência do Itabirano, que é uma coisa que ele sempre faz nos seus livros, que é voltar um pouquinho sobre o seu passado, contar um pouquinho sobre. Ele é um autor. Ele foi um importante autor da segunda fase do modernismo no Brasil, no caso no campo da literatura, porque o modernismo ela incluía outras áreas, o campo das artes, o campo da pintura, o campo da música. E também nesse livro ele tentou ter uma visão mais sensibilizada diante do mundo, né? Em vez de uma escrita individualista, ele tentou trazer para o lado do coletivo, do solidário. E ele quis justamente botar isso porque o mundo estava passando por tantas dificuldades e ele queria dar um pouco de esperança para as pessoas que lessem, não só as pessoas da época dele, como as pessoas das outras gerações. E é como a gente percebe que esses poemas repercutem no nosso repertório até hoje. Considerando a fase que o livro foi escrito, em 1935 a 1940, temos a quebra da Bolsa de Valores em 1929 e também a Europa estava se recuperando da Primeira Guerra Mundial. E ainda por cima, se preparando para uma nova. E aqui no Brasil, Getúlio Vargas estava assumindo o poder, instaurando o Estado Novo e um governo ditatorial, ou seja, marcado por muita censura, autoritarismo. Tudo que ele vai falar nos seus poemas. Sim. Sem contar que, pelo fato dele ter sido um autor do modernismo, então, em alguns poemas a gente observa também a crítica ao romantismo, que idealizava demais, que achava tudo bonitinho, que tudo era maravilhoso, que todo mundo ia viver feliz para sempre, e a gente sabe que não é assim, né? E se não era assim na nossa época, não era assim também na época de Drummond. Então ele veio mesmo para dar um brá na cara da sociedade. E aí a gente escolheu também alguns poemas que a gente achou mais marcantes ou que a gente viu que retratava o contexto e que fazia aquela crítica ao romantismo que a gente falou. Mas, nota, gostamos de todos e achamos que todos devem ser lidos. E uma dica para quando você for ler, leia em um local silencioso, um local que você tenha tempo, você tem que ler devagar, você tem que estar refletindo sobre o que está escrito. Você realmente tem que pensar sobre. A gente vai começar pelo Congresso Internacional do Medo, que a gente acha que retratou bastante o contexto sobre o que estava se passando na época. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. A gente já percebe pelo título que
esse medo não é comum, não é um medo qualquer. Podia ser um medo do Brasil, podia ser um medo da Alemanha, mas não. É um congresso internacional, ou seja, é uma reunião. Esse poema fala de uma reunião de todos esses medos, das mães, das igrejas, medo de ditadores, de tudo que está acontecendo ao redor dele. E tem um verso que me marca bastante, que é: cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Então passa a ideia de que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais individuais e vivem também num mundo de completa censura. Ou seja, as pessoas elas não podem se abraçar, elas não podem mais ter a questão do afeto, e as pessoas estão perdendo isso. Elas estão se tornando mais individuais, elas estão dando muito valor para a indiferença, para a ignorância, para o egoísmo, e não estão tendo nem ódio, só o medo. O segundo poema que a gente escolheu retrata um pouquinho daquela crítica ao romantismo que a gente falou, que é o poema Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou presa à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considera a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esse poema, ele fala um pouquinho, ele traz muito um apelo para o presente, para voltar o olhar para o presente, não se afastar, ou seja, ir de mão dada. Então, é um apelo para o presente, mas é um apelo também para o coletivo. Como é que as pessoas vão estar em coletivo se elas estão presas ao passado e às dores do passado? Elas têm que seguir em frente. E isso é uma coisa muito característica do romantismo. E outras marcas do romantismo no texto é, por exemplo, não serei o cantor de uma mulher, de uma história. A questão da idealização da mulher, de a maioria dos poemas do romantismo se voltar ou para a questão nacionalista, a questão da paisagem, ou então se voltar para o amor não correspondido, ou a idealização da mulher, a mulher perfeita. A imagem virginal, tudo mais. Ele fala nesse verso: estou presa à vida e olho meus companheiros, ou seja, ele se refere que os seus colegas poetas também fazem muitos dos seus poemas voltados a esse tempo passado, e ele chama eles, não só as pessoas, chama eles a escreverem sobre o presente, porque eles são os maiores, eles são grandes influenciadores. Então, se eles não escreverem sobre o presente, como as pessoas vão pensar sobre o presente? E o terceiro E o terceiro poema que a gente escolheu foi Sua cara foi muito greia. O que? Sim. O terceiro poema que a gente escolheu foi O Menino Chorando na Noite. E o mais legal de ressaltar é que a gente leu o livro separadamente e esse foi o poema que mais nos marcou, tipo, foi o mesmo. E acho que parte disso se deve porque é um poema que você lê, pelo menos eu e Duda, a gente ia lendo e a gente já ia passando a imagem, a parte visual do poema na nossa cabeça enquanto a gente lia. E aí foi o poema que mais nos tocou. Pela facilidade da leitura também, a gente conseguiu descrever na nossa cabeça uma imagem. A minha interpretação sobre esse poema é que o choro, como em Congresso Internacional do Medo, é universalizado, é um choro dessa dor toda. E eu percebi que Carlos Drummond de Andrade, ele percebe esse choro, apesar de todos esses conflitos, todas essas guerras, ele se sensibiliza com esse choro que é considerado um problema menor diante de todos esses conflitos maiores. E aí, com base nesse poema, a gente preparou também, por ser o nosso queridinho, o nosso favorito, a gente preparou uma interpretação visual de como seria. E a gente vai mostrar pra vocês agora para encerrar o nosso vídeo.
Na noite lenta e morna, morta noite sem ruído, um menino chora. O choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça, perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas. E, no entanto, se ouve até o rumor da gota de remédio caindo na colher. Um menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua, longe, um menino chora, em outra cidade talvez, talvez em outro mundo. E vejo a mão que levanta a colher, enquanto a outra sustenta a cabeça. E vejo o fio oleoso que escorre pelo queixo do menino, escorre pela rua, escorre pela cidade, um fio apenas. E não há ninguém mais no mundo, a não ser esse menino chorando.